Fala galera, tudo bom? Aqui é o professor Marcelo e nós vamos mais a uma videoaula. Bom, na aula de hoje eu vou falar para vocês sobre o clima, tá? Então, para entender um pouquinho de clima, né, nós vamos falar um pouquinho das zonas climáticas, tá? Então, nós temos entre os dois trópicos, né, o Trópico de Câncer e o Trópico de Capricórnio, essa região a gente chama de zona intertropical, tá? Então, do Trópico de Câncer até o Círculo Polar Ártico em cima, nós temos a zona temperada norte. Do Trópico de Capricórnio até o Círculo Polar Antártico, nós temos a zona temperada sul. E as outras duas zonas sobrando são as zonas polares, acima a norte e abaixo a sul. Você pode perceber aqui, nesse planisfério daqui, com as zonas térmicas, que a maior parte do Brasil está na zona intertropical. E esse é o motivo para o Brasil ter um clima predominante tropical, com as suas variações, né? Nas partes mais altas, o tropical de altitude, pelo litoral, o tropical litorâneo, na parte lá do sertão nordestino, o clima tropical semiárido, né? Na região próxima ao Equador, naquela região norte do Brasil, o clima equatorial predominante, né? Na parte central do Brasil, o clima tropical semiúmido, né? Predominando, e na parte sul, abaixo do trópico, o clima subtropical. Também é importante diferenciar para você o que é clima e o que é tempo, né? Tempo é a situação do momento da atmosfera, né? Então o tempo amanheceu lá meio nuviado, né? Bateu o vento sul ali, né? Levou aquelas nuvens embora, aí ficou lá com o tempo melhor, com o céu aberto, correto? Então, claro que no final do dia pode modificar novamente, ficando nuviado e assim tendo uma chuvinha por cima. Ui, que coisa gay, professor. É para você entender que isso é o tempo, é o momento da atmosfera. Conforme essa média do tempo, nós teremos o clima. Claro, e o clima, ele vai ter lá o clima tropical, o equatorial, o polar, né, o clima semiárido, desértico, dependendo, claro, dos fatores climáticos, ok? Temos a diferença de fatores climáticos e elementos climáticos. Os elementos do clima nós temos, né, a questão do vento, né, da umidade, da pressão, né, da temperatura. Isso são elementos que compõem o clima. E os fatores climáticos, né, os condicionantes que vão influenciar no clima, né, como a altitude, latitude, massas de ar, né, a continentalidade, a maritimidade e as correntes marítimas, ok? É importante falar para você que o principal fator climático é a latitude. Lembra, latitude, distância em graus a partir do Equador, correto? Então, quanto mais distante do Equador foi o ponto, a tendência dele é ser mais frio. Ou seja, com o aumento da latitude, nós temos as temperaturas diminuindo. Ou também pode dar assim a informação: em baixas latitudes, altas temperaturas, ok? Por que isso acontece então? Porque os raios solares, pelo eixo de inclinação, eles batem mais diretamente ao Equador. Então, no Equador, nós temos os locais mais quentes. Já a altitude, né? A altitude vai influenciar assim: quanto mais alto, mais frio vai ser. Por que isso acontece, Marcelo? Porque nós temos as partículas da atmosfera. Nas partes mais baixas, elas ficam mais agrupadas. Nas partes mais elevadas, elas ficam mais espaçadas, segurando assim menos o calor. Então, com o aumento da altitude, a temperatura será menor. Porém, também fique atento a essa informação: nos locais mais altos, menor a pressão atmosférica. Ok? Isso explica, por exemplo, Curitiba ter umas médias de temperaturas mais baixas do que Porto Alegre, mesmo estando mais próximo ao Equador. Ok? Falamos de dois fatores climáticos, vamos falar do terceiro fator climático, que é a maritimidade e a continentalidade. Maritimidade são as regiões que recebem o efeito da umidade do mar. A continentalidade, as regiões que não recebem esse efeito da umidade do mar. Um outro fator importante são as correntes marítimas, que elas, né, são formadas, claro, pelo movimento de rotação da Terra. Também o vento, a salinidade e a temperatura da água vão influenciar nessa corrente marítima. Elas vão influenciando, né, devido à sua temperatura, as regiões aonde elas atuam. Por exemplo, a corrente do Golfo, né, que passa ali na parte central, ali, né, na região do Atlântico, e chega até o hemisfério norte, lá na costa leste dos Estados Unidos, Canadá e até naquela Europa, ela tem a função de amenizar, né, o clima frio daquela região.
Já uma corrente fria, como nós temos a corrente de Benguela, na região da África, ela não deixa a umidade chegar, dando origem a um deserto, que é o deserto do Kalahari. A mesma coisa acontece na região da Austrália e assim em outras regiões do mundo. Então a corrente marítima, ela pode amenizar o frio ou também pode dar, né, um clima mais seco, não deixando que a chuva chegue na parte continental, formando assim uma área desértica, ok? Outros fatores climáticos importantes, claro, também um dos principais, é as massas de ar. A massa de ar é uma porção da atmosfera com a mesma temperatura, umidade e pressão. E à medida que ela vai se deslocando, ela vai influenciando assim com a sua temperatura, umidade e pressão. Vamos falar das massas do Brasil. No Brasil, baby, 5 massas de ar. Né? Temos 2 equatoriais, 2 tropicais e uma polar. É muito fácil para você gravar. Então, na linha do Equador, as massas equatoriais. No continente, equatorial continental. No oceano, equatorial atlântica, que é o oceano que banha o Brasil. Entendeu? Então, para saber essa massa de ar, né, lembra que ela é simbolizada por 3 letras, M, massa, a segunda letra é a latitude dela, e a terceira eu vou saber a umidade dela. Então, massas equatoriais tropicais, lembra, Equador e trópico, são massas quentes. Então, lembra, a única massa fria que tem no Brasil é a massa polar. As demais são quentes. A terceira letrinha ou vai ser C ou vai ser A, né, C de continental e A da Atlântica, eu vou ter a relação. Opa! Se está próximo ao Equador, ela é quente. Aí tu vê a equatorial atlântica, quente com água, quente e úmida, ok? Aí tu pega a amazônica, massa equatorial continental. Opa, na Amazônia tem bastante rio, tem bastante vegetação. Quente com água, rio, vegetação. Temos uma massa também quente e úmida. Chegamos na zona tropical, né? Nós temos a tropical atlântica, novamente, quente, com bastante água, quente e úmida. A outra massa de ar, que é a tropical continental, ela se forma numa área chamada Baixa do Chaco, uma região desértica. Aí tu vê, quente, uma área mais quente sem umidade, vai ser uma massa de ar quente e seca. A única massa quente e seca do Brasil é essa. Então temos lá quente e úmida, quente e úmida, quente e seca, quente e úmida. E sobrou a massa polar. A massa polar é uma massa fria, que é a única fria que eu falei para você. Ela se forma próxima àquela região da Patagônia, trazendo bastante frio para a nossa região. E ela pode chegar até a região norte do Brasil. Esse fenômeno é chamado friagem. Tá, professor, por que a massa polar consegue chegar na região do Equador e as massas equatoriais não conseguem chegar aqui na região sul do Brasil? Isso acontece pela diferença de pressão. Lembra, é sempre de uma alta pressão para uma baixa pressão que acontece o deslocamento. Nas partes mais frias, né, o ar frio desce, então aumenta a pressão. Na parte mais quente equatorial, o ar quente sobe, né, então temos uma baixa pressão. Então a massa fria consegue chegar lá e a massa quente não consegue chegar aqui no sul. Essa massa fria polar, ela é uma massa fria, dependendo da sua intensidade, né, ela pode jogar um ar seco para a região, ou com o tempo perdendo sua força, jogando também um pouco de umidade. Lembre-se, quando duas massas de ar se chocam, né, elas podem formar as frentes. Só vai ser frente quente quando duas massas de ar quentes chocarem. Então, se tiver uma fria e uma quente, frente fria. E duas frias também, frente fria. Quando duas massas de ar, uma fria e uma quente, vão se chocar, vão dar origem, né, à chuva frontal. Que é a chuva que mais acontece aqui na região sul do Brasil, que seria o choque de duas massas de ar, ok? Só para falar agora, aproveitando, temos mais outros dois tipos de chuva, que é a chuva convectiva, que é o ciclo da água, insolação, evaporação e evapotranspiração, condensa, quando sobe vai resfriando, vai condensar, quando encher bem essa nuvem vai precipitar, que seria a chuva, formando todo o ciclo hidrológico. Acontece muito essa chuva na região norte do Brasil, né? E também pelas áreas litorâneas e no verão em várias partes do Brasil. Temos outra chuva, né, que sobrou, seria a chuva orográfica, que é a chuva formada pelo relevo. Né, vem a umidade, esbarra numa montanha, lembra que essa nuvem vai começar a subir, vai resfriar, e a chuva vai acontecer no pé da montanha, né? Vai passar apenas o ar seco para o outro lado. Pô, Marcelo, então é por isso que naquela região do semiárido nordestino tem uma seca, que eu tenho um Planalto da Borborema que impede a passagem. Digo para ti, baby, yes, você acertou. É por isso que tenho aquela parte seca que o Planalto da Borborema impede a passagem do mar. Temos uma cidade no Brasil que chove muito, chega a chover quase 3.000 milímetros, né? Dependendo do ano. Nós temos ali Itapanhaú. Uou, olha a rima, hein? Cuidado. Ali nós temos uma média de chuva bem alta, porque pé da Serra do Mar, dentro da umidade, esbarra e chove bastante. Outro fato interessante é que Joinville, né, no estado de Santa Catarina, nós temos também uma alta média pluviométrica. Serra Dona Francisca, vem a umidade, esbarra e chove bastante.
ok? Vamos falar um pouquinho agora dos tipos de clima. Vamos lá. Então agora, como eu falei, vamos falar dos climas, ok? Então nós temos o clima predominante do Brasil, o clima tropical, tá? Vamos falar do tropical semiúmido, né? O tropical típico da parte central do Brasil. Você pode perceber aí no climograma, tá, que nós temos um clima com duas estações. Uma seca no inverno e as demais chuvosas. Um clima sempre quente, né, com a média aí de temperatura na faixa de 24 graus e o índice pluviométrico também bom, na faixa aí de 1.300 a 1.500 milímetros. Porém, não esqueça que nós temos uma estiagem no inverno, ok? Claro, a chuva dessa região, como o clima ele é longe do mar, a umidade que vem da massa equatorial, ok? Claro, vamos falar agora do clima equatorial, o clima que mais chove no Brasil, ok? É um clima quente, úmido, com pouca variação de temperatura e alto índice pluviométrico. Chuva acima de 2.000 milímetros, beleza? Chegamos no clima semiárido. É um clima quente e seco, correto? Semiárido. Ele só não é árido porque ele tem um pequeno período de chuva no verão. Temperaturas médias na faixa de 25 graus, altas, e o índice pluviométrico abaixo de 1.000 milímetros. É o único clima bonito que chove menos de 1.000 milímetros, podendo ser de 250 a 750 milímetros. Lembra? A escassez da chuva é porque a umidade do mar não chega. Chegamos no clima tropical litorâneo. Associa região intertropical, clima quente, litorâneo, umidade. Clima quente e úmido. Se você olhar os dois climogramas do equatorial e do tropical atlântico, tropical litorâneo, vão ser parecidos. A diferença vai ser na quantidade. Por exemplo, na quantidade de chuva, que lá é 2.000, 2.500, enquanto no tropical litorâneo na faixa de 1.500, 1.800. E a temperatura, lá a temperatura bota 26 graus, né, em média, 25, 26, e no clima aqui litorâneo, 24 graus, 23 graus, a média anual. Bom, chegamos no clima subtropical. Ele é um clima mesotérmico úmido, ou seja, mesotérmico, as estações definidas: verão quente, inverno frio, primavera e outono meia boca. Ele é um clima totalmente úmido, mesotérmico úmido, e as suas chuvas são bem distribuídas, ok? Bom, galera, e o tropical de altitude, que é o último clima aqui que nós vamos falar, né? O tropical de altitude, lembra quando eu expliquei fator climático para você? Quanto mais alto, mais frio. Apesar de estar na região intertropical, esse clima será um clima mesotérmico, ok? Até para memorizar para você, segundo a classificação climática de Köppen, lembra? Nós temos as letrinhas, as sopas de letrinhas, né? Se o clima está na região tropical e não tem, né, uma estação árida, no caso, a sua primeira letra vai ser a letra A. É um clima de região tropical, letra A. A segunda letrinha, por exemplo, na região amazônica, que é uma região quente e úmida, então vai ser AF, correto? Já nesse clima tropical semiúmido, que eu expliquei há pouco, será AW, tá? No clima tropical litorâneo, também é quente e úmido, AF, ok? Lembra A de tropical, F de úmido. No clima tropical de altitude, por mais que ele esteja na região tropical, ele é um clima mesotérmico, correto? Então a primeira letra, a letra C, ok? E como ele tem um período de estiagem, esse clima, ele é um clima mesotérmico e tem um período de estiagem que vai do outono para o inverno, então ele é CW, ok? No clima lá semiárido, que também nós explicamos, como ele é um clima que tem uma estação árida ou semiárida, a primeira letra é B, correto? Depois é um clima seco, né? É um clima S, correto? Então ele é BSH, correto? O clima subtropical, ele é um clima C de mesotérmico, F de úmido, aí vai ter a variação de CFA e CFB. CFA, que seria o A simboliza verão quente e o B verão ameno. Vamos lá então para o clima tropical de altitude, lembra? Ele é um clima mesotérmico com uma estiagem, né, do outono para o inverno. As suas temperaturas dão uma caída bem no inverno, podendo as médias da temperatura naquela época, chegar na faixa de 18 graus, ok? Então, para finalizar essas informações, uma paródia, A Rocha, tá na moda agora, tô sabendo, tá na moda o A Rocha. Eu fiz uma música lá, tem Dó de Rã, então é uma paródia que fala do clima do Brasil, ok? Um pouquinho das características do clima, para deixar motivado e sair cantando lá, né? Chegar lá e dar um nheco, nheco, nheco lá, né? Na sua parceira ou no seu parceiro e estudar grudadinho, né? Assim, olha como vai ser bom de estudar. Na minha época de alunos tivesse essa musiquinha do A Rocha, ok? Vamos soltar aqui o DJ, a música.
No Brasil tropical, no semiárido esquenta, chuva no verão, no resto da seca arrebenta. Se liga na informação, hein? Ó. No semiúmido o tempo é meio seco até, não chove no inverno, a W Cupem se tem muita poeira, é meio úmido sim, a chuva percebi, ECTA aqui, equatorial, chove pra cachorro, a pouca amplitude nele é sempre quente pra mim, litoral tô ligado, orográfica tá cheio, MTA chuva atrás, no altitude CW faz, no Brasil tropical, no semiárido esquenta, chuva no verão, no resto da seca arrebenta, no Brasil tropical, no semiárido esquenta, chuva no verão, no resto da seca arrebenta. A rocha. Grava informação, se liga, característica agora, toque de macho. O semi-úmido tempo é meio seco até, não chove no inverno, a W Cupem se tem muita poeira, é meio úmido sim, a chuva percebi, ECTA aqui, equatorial, chove pra cachorro, a pouca amplitude nele é sempre quente pra mim, litoral tô ligado, orográfica tá cheio, MTA chuva atrás, no altitude CW faz, no Brasil tropical, no semiárido esquenta, chuva no verão, no resto da seca arrebenta, no Brasil tropical, no semiárido esquenta, chuva no verão, no resto da seca arrebenta. Galera, se liga, faça o exercício aqui embaixo, pratique bem e assista mais videoaulas, ok? Estou aqui para te ajudar e para ajudar a sua aprovação. Beijão no coração de vocês.